Munique, Alemanha. Inverno de 1989. A neve acumulava-se nas janelas do Heimstilleschatten, apagando os sons da cidade e lançando um manto de silêncio que parecia abafar até os pensamentos. Eu estava acostumado a isso. Por 25 anos, minha rotina como enfermeiro noturno começou sempre da mesma forma: verificar os corredores, ajustar as luzes e certificar-me de que as portas estavam devidamente trancadas. O asilo era uma estrutura antiga, construída nos anos 1800. Seus corredores estreitos exalavam um frio constante, e as paredes, com suas rachaduras finas como veias, pareciam sussurrar histórias que ninguém ousava contar. À noite, o lugar ganhava vida de um jeito estranho, não por movimento ou vozes, mas por uma sensação, uma presença que eu nunca consegui ignorar. Havia regras claras para a equipe da noite, passadas quase como um ritual quando começávamos. Não em ala oeste, após o pôr do sol. Era um corredor desativado, selado desde um incêndio ocorrido anos atrás. Os motivos exatos nunca foram explicados. Era algo que simplesmente aceitávamos. Ana, uma nova enfermeira, comentou certa vez que o ambiente lhe causava arrepios. Ela estava especialmente perturbada com Klaus, um paciente crônico que passava as noites acordado, murmurando frases desconexas. "Eles estão aqui", ele disse certa noite, enquanto eu ajeitava seus cobertores. Ignorei, como sempre fazia. Mas naquela noite, ao caminhar pelos corredores vazios, senti que algo estava diferente. A neve continuava a cair lá fora, e o asilo parecia mais silencioso do que nunca. Naquele silêncio, no coração da noite, algo parecia estar esperando. Na segunda noite daquela semana, enquanto a neve caía pesada sobre Munique, a ala oeste parecia mais escura do que o habitual, como se absorvesse toda a pouca luz que os corredores conseguiam manter. Aquela parte do asilo estava fechada desde antes da minha chegada, em 1964. Falava-se de um incêndio devastador, mas a verdade nunca fora esclarecida. Os mais antigos evitavam o assunto, como quem tenta manter as cinzas de algo perigoso enterradas. Durante a ronda, enquanto atravessava o corredor principal, fui interrompido por um som. Primeiro foi um leve rangido, como o de madeira cedendo sob peso, depois algo mais perturbador, um arranhar seco, insistente, como unhas percorrendo uma superfície oca. O som vinha da porta trancada que levava à ala oeste. Parei, hesitante. O corredor vazio parecia crescer em profundidade. O som cessou, mas uma sensação de expectativa pairava no ar. Relutante, aproximei-me da porta e pressionei a mão contra ela, fria como gelo. Esperei, segurando a respiração, mas nada aconteceu. Voltei ao meu trajeto, atribuindo o ocorrido ao vento ou a algum animal perdido. Mais tarde, Ana, visivelmente pálida, aproximou-se para me contar algo inquietante. Durante sua própria ronda, ela ouviu uma voz chamando seu nome. Veio, segundo ela, da ala oeste. Ana tinha uma expressão que misturava medo e dúvida, como se quisesse acreditar que fora sua imaginação. No mesmo instante, Klaus começou a gritar em seu quarto. Corri até ele, encontrando-o encolhido, com os olhos arregalados e a respiração pesada. Ele murmurava algo repetidamente: "Eles estão voltando, eles estão voltando." A quietude do asilo tornava tudo mais assustador. A ala oeste parecia mais próxima naquela noite, como se o mistério que a envolvia tivesse finalmente decidido respirar outra vez. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã quando iniciei minha segunda ronda.
A quietude do Heimstilleschatten parecia mais densa do que nunca, quase sufocante. Caminhava pelos corredores frios quando algo chamou minha atenção. Uma porta estava aberta. Fiquei imóvel por um instante, certo de que havia trancado todas as portas antes de começar. Aproximei-me lentamente. A luz fraca do corredor iluminava o quarto vazio, exceto por Klaus, de pé, com a cabeça baixa, encarando uma parede desgastada. Ele estava imóvel, tão quieto que parecia uma estátua. Quando me aproximei para tocá-lo, ele murmurou algo que gelou meu sangue. O véu está fino esta noite. Conduzi Klaus de volta à cama, mas enquanto o deitava, ele segurou minha mão com força surpreendente. Sem olhar diretamente para mim, estendeu a outra mão e depositou algo frio e áspero na minha palma. Uma chave enferrujada. Para a verdadeira porta, ele disse, antes de virar o rosto para o teto. Tentei ignorar a inquietação que me invadia, mas não consegui desfazer-me da chave. Guardei-a no bolso do avental e continuei minha ronda. Mais tarde, enquanto verificava o corredor principal, ouvi algo que me paralisou. Risadas infantis, fracas e distantes, ecoaram pelo prédio. Olhei em direção à ala oeste, onde o som parecia se originar, mas não havia ninguém. O asilo só abrigava adultos. Por um instante senti minha sanidade vacilar. O que quer que estivesse acontecendo ali não era algo que eu pudesse ignorar. A inquietação daquela noite não me deixou em paz. Pela manhã, depois que a equipe diurna assumiu os turnos, decidi visitar a sala administrativa do Heimstilleschatten. Entre registros empoeirados e papéis esquecidos, comecei a vasculhar os arquivos antigos, procurando algo que explicasse o que estava acontecendo naquele lugar. Descobri que, antes de se tornar um asilo psiquiátrico, o prédio funcionava como um orfanato administrado por uma organização religiosa. Durante a década de 1940, surgiram rumores de desaparecimentos de crianças, sempre encobertos por relatórios vagos. Não havia explicações concretas, apenas menções a eventos trágicos e incidentes inexplicáveis. O incêndio que encerrou as atividades do orfanato foi registrado como um acidente, mas algo nos documentos parecia fora do lugar. Um relatório confidencial fazia alusão a símbolos estranhos encontrados nas paredes após o fogo e a relatos de cânticos durante as noites que antecederam o desastre. Enquanto folheava os papéis, Ana apareceu na sala. Ela parecia nervosa, mas também curiosa. "Vi uma criança ontem à noite", ela disse, a voz hesitante. Não era real. Ou não deveria ser. Estava na ala oeste. Compartilhei o que havia encontrado nos arquivos e juntos começamos a montar um cenário perturbador. Se as crianças que desapareceram nunca foram encontradas e se o incêndio foi algo mais do que um acidente, talvez o passado estivesse mais vivo do que imaginávamos. Ana e eu decidimos que precisávamos saber o que realmente havia na ala oeste. Eu ainda tinha a chave enferrujada que Klaus me dera. Era hora de descobrir se ela realmente abria alguma verdadeira porta, ou se o asilo estava brincando com nossas mentes. O silêncio daquele lugar parecia pronto para revelar segredos que talvez nunca devessem ser conhecidos. Naquela mesma noite, munido da chave enferrujada que Klaus me entregara, convenci Ana a me acompanhar até a ala oeste. O corredor abandonado parecia mais sombrio sob a luz fraca das lâmpadas oscilantes, e o cheiro de umidade misturava-se a um resquício de queimado,
como se as cinzas do passado ainda marcassem aquele lugar. A chave parecia se encaixar perfeitamente em uma porta velha e quase imperceptível no fim do corredor principal. Com um rangido prolongado, a fechadura cedeu, revelando um caminho estreito e deteriorado que levava a um espaço que não constava em nenhum dos mapas do prédio. Passamos pelo corredor, cujas paredes estavam escuras de fuligem e marcadas com símbolos indecifráveis. O ar parecia mais pesado a cada passo, carregado de algo que não era apenas físico. No final, encontramos uma sala circular. O chão estava coberto por marcas, como se alguém tivesse desenhado com carvão ou cinzas, e as paredes exibiam padrões sinuosos que pareciam se mover à luz de nossas lanternas. A temperatura caiu bruscamente, e Ana, paralisada, sussurrou que ouvia vozes. "Estão me chamando", ela disse, com os olhos fixos em um ponto no vazio. Antes que eu pudesse reagir, a porta por onde entramos se fechou com um estrondo. Ficamos presos, e eu tive a nítida sensação de que algo estava nos observando, esperando. A sala circular parecia pulsar ao nosso redor, como se estivesse viva. As marcas no chão e nas paredes pareciam brilhar fracamente em um tom sombrio que mais sugere ausência de luz do que sua presença. Então, começaram os sussurros. Vozes infantis, suaves e tristes, ecoaram pelas paredes, aumentando em intensidade, até que não eram mais apenas sussurros, mas lamentos. Sombras começaram a se desprender das paredes, ganhando forma. Pequenas silhuetas infantis emergiam, os rostos indistintos, mas carregados de uma tristeza palpável. Antes que eu pudesse reagir, uma figura encapuzada se materializou no centro da sala, segurando o que parecia ser uma lanterna de vidro opaco, cuja luz pulsava como um coração moribundo. A figura murmurava em uma língua que eu não entendia, mas suas palavras pareciam pesar no ar, como correntes invisíveis. Um frio insuportável desceu sobre o ambiente, e eu senti uma pressão esmagadora, como se a própria sala estivesse nos empurrando para o chão. Então percebi. As crianças que desapareceram não haviam partido. Estavam presas ali, suas almas manipuladas para um propósito sombrio que a figura encapuzada parecia controlar. Ana gritou ao ser puxada por mãos invisíveis, suas pernas arrastadas em direção ao centro da sala. Lutei contra o medo e corri até ela, segurando-a com força. No desespero, vi a lanterna. Aquela luz parecia ser a fonte de tudo. Com todas as forças, derrubei a lanterna, que se estilhaçou no chão. Um grito agudo e inumano reverberou pela sala e as sombras recuaram, como fumaça dissipada pelo vento. As vozes cessaram e o ar ficou pesado de um silêncio mortal. Com o impacto da lanterna se quebrando, o ar na sala mudou. As sombras se dissolveram em uma fumaça negra que desapareceu pelas rachaduras das paredes. O chão começou a tremer e a sala parecia ceder sob nossos pés. Peguei Ana pelo braço e corremos para a saída enquanto o corredor desmoronava atrás de nós. Chegamos ao saguão principal, ofegantes, no exato momento em que a primeira luz do amanhecer atravessava as janelas cobertas de gelo. Ana, pálida e trêmula, não disse uma palavra, mas sua decisão era clara. Ela deixou o emprego naquele mesmo dia, incapaz de enfrentar outra noite naquele lugar. Eu, porém, permaneci, talvez por hábito, talvez por medo de abandonar os pacientes à mercê de algo que ainda poderia estar ali. Foi naquela noite que descobri que Klaus havia falecido em silêncio, com os olhos abertos e fixos no teto. Na parede de seu quarto,
Desenhado com o que parecia ser carvão, havia uma figura encapuzada, o dedo esquelético apontando diretamente para mim. Termino este relato com um aviso. Ainda moro sozinho, e nas noites de neve, ouço risadas infantis do lado de fora do meu chalé. Elas nunca se aproximam, mas nunca desaparecem completamente. O véu, como Klaus dissera, talvez nunca volte a ser o mesmo. O Lichtblick, Anstalt, onde trabalhei por anos, já não é o que era. Seus corredores vazios, uma vez repletos de passos apressados e murmúrios baixos, agora ecoam com o peso do esquecimento. Quando o asilo foi fechado em 1995, ninguém ousou falar sobre o que realmente acontecia entre aquelas paredes. Só se sabia de rumores, sussurros sobre maus-tratos, sobre algo mais, algo que as palavras não podiam explicar. A ala oeste, a parte mais isolada e silenciosa, foi a primeira a ser desativada. Diziam que ali ninguém ficava por muito tempo. Por mais de 20 anos, as portas estiveram trancadas, mas o lugar não parecia realmente vazio. Era uma madrugada, e a responsabilidade de limpar o que restava daquele espaço sombrio caiu sobre mim. O chão rangia sob meus pés, e o ar parecia mais pesado do que o normal, impregnado com o cheiro de mofo e algo mais antigo, como o tempo que se arrasta e nunca se vai. Enquanto passava o pano pelos móveis cobertos com lençóis amarelos, um barulho metálico veio do corredor, algo arrastando-se. Eu sabia que a ala oeste estava vazia, ou, ao menos, deveria estar. Com relutância, caminhei até o final do corredor, onde a porta enferrujada da ala oeste aguardava como uma besta silenciosa, trancada, mas ainda capaz de causar uma sensação que se arrastava pela espinha. O som parecia vir de lá, como se algo estivesse tentando sair. A porta me encarava, e eu sabia que algo além da ferrugem e da madeira velha a mantinha fechada. A porta da ala oeste cedeu com um rangido, como se tivesse esperado por aquele momento. Ao atravessar o limiar, fui envolvida por um frio que não parecia natural. Era um gelo denso, que se enroscava nos ossos e me deixava com a sensação de estar sendo observada. Mesmo com o peso da solidão, o ar estava carregado, como se o lugar ainda respirasse de alguma forma. A luz da lanterna vacilou, e as sombras nas paredes se distorceram, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. A cada passo que eu dava, parecia que o corredor se estendia mais, como se tentasse me engolir. O chão, coberto por uma fina camada de poeira, estalava sob meu peso, e ao fundo, um som abafado parecia se arrastar, um sussurro de passos que não pertenciam a ninguém. No canto da sala, um carrinho de medicamentos estava abandonado, com frascos vazios e agulhas quebradas espalhadas. Ao lado, papéis amarelados cobriam a mesa, muitos dos quais estavam rasgados ou danificados pelo tempo. Um relatório chamou minha atenção. K. Bauer, paciente 47, estava escrito na capa. O nome me soou estranho, e ao folhear as páginas, os detalhes estavam incompletos, mas algumas palavras se destacavam. Alucinações, comportamentos violentos, transtornos psicóticos agravados. A última frase, em particular, me fez parar. Não se deve deixar Bauer sozinho durante a noite. A lanterna tremeu mais uma vez, e enquanto lia, o som dos passos atrás de mim se intensificou. Meu corpo se virou instintivamente, mas não havia ninguém, apenas o vazio. O corredor permanecia deserto,
e por um momento pensei ter imaginado tudo. Mas o pânico começava a crescer dentro de mim, algo que não se podia ignorar. E ainda assim, a curiosidade me impelia a continuar. A sala que encontrei não tinha nome, apenas uma inscrição apagada que dizia Terapia Experimental. Ao abrir a porta, fui recebida por um caos silencioso. Móveis virados, cadeiras quebradas e uma mesa de metal deformada, como se alguém tivesse perdido completamente a razão. As paredes estavam marcadas com algo profundo e irregular. Arranhões que corriam em linhas tortas, como se uma força desesperada tentasse escapar da própria prisão. Minha lanterna iluminou o espaço e foi então que vi o diário. Estava parcialmente queimado, com as bordas chamuscadas e a capa rasgada. Era o diário de Dr. Johannes Richter, o médico responsável por aquela ala. As palavras estavam dispostas de forma desordenada, algumas ainda legíveis, outras destruídas pelo fogo. Fui folheando, e o que encontrei me fez prender a respiração. O Dr. Richter falava de terapias extremas, realizadas em pacientes com transtornos severos, terapias que iam além da medicina convencional. Ele mencionava K. Bauer repetidamente e os detalhes eram assustadores. O homem parecia ter sido o sujeito de experimentos envolvendo privação sensorial e isolamento absoluto, numa tentativa de controlar sua mente e seus pesadelos. Eu lia cada palavra, tentando entender o que realmente havia acontecido ali. Então, enquanto a leitura se aprofundava, senti um toque gelado em meu ombro. Um arrepio percorreu minha espinha e antes que eu pudesse me virar, ouvi um sussurro abafado, quase inaudível, chamando meu nome. Greta. O som veio de algum lugar atrás de mim, uma voz fraca, como se estivesse distante, mas tão clara quanto o toque no meu ombro. A porta da sala se fechou com um estrondo, me prendendo no escuro. O ar ficou denso e pesado e a luz da lanterna oscilou, deixando a sala envolta em sombras ameaçadoras. Eu estava sozinha. Ou seria? O ar na sala estava cada vez mais pesado, como se a própria escuridão estivesse tentando me sufocar. Quando acendi a lanterna novamente, um calafrio percorreu meu corpo. As sombras nas paredes se moviam rapidamente, dançando de maneira irregular, distorcidas, como se tivessem vida própria. Não eram apenas sombras, eram formas que se contorciam, se esticavam e desapareciam num piscar de olhos, como se eu fosse a única espectadora de um espetáculo macabro. As vozes começaram a se multiplicar, baixas, incompreensíveis, mas nítidas. Sussurros dissonantes preenchiam o ar, uma mistura de palavras que pareciam vir de dentro das paredes, do chão, de todo o lugar. Não conseguia entender nada, mas algo naquelas palavras me fez sentir um pavor profundo, como se estivessem tentando me prender naquele lugar. Não vá, uma das vozes disse. Volte, ainda há tempo. O pânico apertava minha garganta. Eu precisava sair dali. Lembrei-me de uma saída de emergência, um corredor que levava a uma porta lateral onde a luz da rua ainda poderia alcançar, onde eu talvez pudesse respirar novamente. Corri, sem olhar para trás, mas ao passar por um quarto com a porta entreaberta, algo me fez parar. Dentro, uma figura estava curvada sobre a cama. Eu me aproximava lentamente, o medo se agarrando a cada passo. No entanto, ao chegar mais perto, percebi que era apenas uma cadeira quebrada, caída de lado, com o tecido rasgado. Suspirei, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Mas então, o espelho no canto do quarto refletiu algo que me congelou por inteiro.
Uma figura sombria, indistinta, me observava silenciosamente, de pé, atrás de mim. Sem pensar, virei as costas e corri com todas as minhas forças até o final do corredor. Encontrei a saída finalmente, mas quando olhei para trás, o corredor parecia mais longo. O caminho que eu havia percorrido se estendia diante de mim, agora diferente, deformado. O ar parecia mais denso, o silêncio mais opressor. Algo não estava certo. Eu não estava mais no mesmo lugar. Eu ainda tremia da experiência na saída de emergência, mas algo me impulsionava a continuar. No fim do corredor encontrei uma porta trancada que, para minha surpresa, estava aberta. Dentro, o escritório de um dos médicos do asilo estava intacto, como se o tempo tivesse parado ali. Papéis e documentos estavam espalhados pela mesa e uma janela coberta de poeira deixava entrever a luz fraca da manhã. A poeira não parecia ser a única coisa acumulada. Tudo no ambiente me dava a sensação de que estava invadindo um espaço que deveria ter sido deixado para trás, mas ainda assim continuei. Entre os papéis, encontrei a ficha completa de K. Bauer. O nome me soou cada vez mais familiar. Ele não era apenas um paciente qualquer. Bauer fora um ex-soldado, internado à força depois de ser diagnosticado com transtornos psicológicos graves, consequências de experiências de guerra. O que mais me inquietou foi o que estava escrito nos relatórios. Gritos constantes à noite, episódios de pânico. E mais estranho, a repetição incessante de uma única frase: eles nunca me deixarão ir. Eu examinava a ficha quando uma fotografia apareceu entre os papéis. K. Bauer estava ali, cercado por enfermeiros e médicos, todos com expressões sérias. Mas o que me fez parar de respirar foi o rosto de um dos médicos. Ele estava ali, tão nítido quanto os outros, e eu o reconheci imediatamente. Era o Dr. Richter, mas não poderia ser. Ele havia desaparecido há muitos anos, ou pelo menos era o que se dizia. O medo voltou a apertar meu peito, mas antes que eu pudesse processar tudo, um som estranho se espalhou pelo corredor, uma música infantil, distorcida e arrastada, como se vinda de um rádio antigo. A lanterna falhou novamente, mergulhando-me na escuridão. O pânico me fez congelar. O som da música estava mais perto agora. Algo estava se aproximando. A tensão era insuportável. As sombras que me perseguiam, os sussurros, a música distorcida. Tudo aquilo me dizia que havia algo mais, algo profundamente errado no Lichtblick-Anstalt. Algo além dos limites da razão. Decidi voltar à sala de terapia, o único lugar onde senti que poderia encontrar respostas. Quando entrei, uma sensação de déjà vu tomou conta de mim. A sala estava em silêncio absoluto, mas havia algo mais, algo velado, algo que eu não havia notado antes. No fundo da sala, atrás de uma estante de livros caída, havia uma porta secreta, oculta pela desordem. Meu coração bateu mais rápido. Eu sabia que aquilo era a chave para o mistério. Com esforço, empurrei a estante para o lado, revelando uma escada que descia para o desconhecido. O cheiro de mofo e umidade eram intensos à medida que eu me aventurava no porão. O ambiente lá embaixo era opressor. O chão era de concreto e estava coberto por uma camada espessa de sujeira. Ao redor estavam espalhados instrumentos médicos antigos, alguns quebrados, outros ainda em aparente uso. No centro da sala havia uma cadeira de contenção enferrujada, com correias gastas e marcas profundas que sugeriam que a dor havia sido sua única companheira.
Meu estômago se revirou quando percebi o que aquilo significava. Experimentos. Experimentos extremos, feitos em pessoas como K. Bauer. Choques elétricos, isolamento prolongado. Tudo para quebrar a mente, para forçar um controle absoluto sobre os pacientes. No fundo, não eram apenas tratamentos, mas tortura pura. Foi quando ouvi passos. Desci para um canto escuro, me escondendo atrás dos equipamentos, e vi uma figura encapuzada descendo as escadas. A pessoa murmurava algo em um idioma que eu não reconhecia. O som parecia vir de um lugar distante, cheio de poder. Ela acendeu velas ao redor da cadeira, criando um círculo de luz tênue. O que quer que fosse feito ali, tinha sido invocado. E essa coisa, eu sabia agora, nunca se foi. Ela estava em todos os cantos daquele lugar, esperando. A figura encapuzada me viu. Não houve gritos, não houve palavras, apenas um olhar vazio, como se eu não fosse mais do que uma parte do cenário. Ela desapareceu no ar, sem uma explicação, como se nunca tivesse estado ali. Mas a sensação de que algo ainda me observava não desapareceu. O medo persistiu, mais forte do que nunca. Foi quando dei de cara com K. Bauer, ou ao menos com o que restava dele. Ele estava ali, em pé diante de mim, seus olhos vazios de vida, mas algo ainda se movia dentro dele. "Ajude-me a partir", ele murmurou, sua voz fraca e cheia de desespero. Ele estava preso, e parecia que eu também estava. Sem pensar, tomei uma decisão. Com coragem que não sabia que possuía, empurrei a cadeira de contenção, afastando-a do círculo de velas. No instante em que a cadeira se moveu, as chamas se apagaram e o ambiente ao redor mudou. O ar ficou mais leve, o chão, a escuridão, tudo começou a desvanecer. Quando abri os olhos, estava de volta ao corredor principal, como se nada tivesse acontecido. O Lichtblick-Anstalt parecia inofensivo, como uma lembrança distante. Porém, quando olhei para a fotografia de Bauer, que eu ainda segurava, algo me fez parar. Na imagem, K. Bauer estava ao meu lado, sorrindo, como se nada tivesse ocorrido. Como se o ciclo estivesse completo. Deixei o asilo, mas o peso de sua história ficou comigo. A sensação de que algo me acompanhava, uma sombra silenciosa, nunca me deixou. E os ecos da ala oeste, esses permaneceriam comigo para sempre. Chamo-me Hans Gruber. E o que estou prestes a relatar pode parecer algo vindo de um pesadelo, mas foi a realidade do meu trabalho por mais de 20 anos. Em 1970, cheguei a Eichenwald Heilanstalt, um asilo para idosos situado nos arredores de Dresden, na Alemanha. A casa, uma mansão antiga e imponente, foi adaptada para abrigar os doentes mentais da cidade. Sua arquitetura era digna de um conto gótico. Paredes de pedra escura, longos corredores que pareciam nunca terminar, e uma atmosfera silenciosa e opressiva que, embora pacífica à vista, sempre me incomodou. Fui contratado como responsável pela manutenção das instalações. Meu trabalho consistia em manter a calefação, reparar as tubulações e garantir que o asilo continuasse funcionando sem falhas. Contudo, havia um setor que sempre evitava: a sala da caldeira. Ela ficava no porão, longe do alcance dos outros funcionários, em uma parte do edifício que nunca parecia ser iluminada adequadamente. Durante o dia, o sol podia até se infiltrar pelas pequenas janelas sujas, mas à noite, a sala parecia se engolir na escuridão. A rotina era tranquila, mas havia algo estranho.
um desconforto no ar, algo que os moradores pareciam sentir. O Sr. Bauman, um velho que morava no asilo há anos, falava frequentemente sobre uma sombra que rondava o lugar. Ele dizia que a caldeira, com suas engrenagens enferrujadas e seu vapor quente, era um portal, algo capaz de aprisionar as almas. "Fique longe da caldeira, Hans", ele me alertava. "Nada de bom sai dali." Mas, como sempre, ignorei suas palavras, achando que eram apenas delírios de um homem que já não tinha mais a sanidade intacta. Mas o que eu não sabia é que, aos poucos, aquela casa guardava mais segredos do que eu jamais poderia imaginar. Com o passar dos meses, comecei a notar coisas estranhas, pequenos detalhes que antes poderiam passar despercebidos, mas que agora pareciam se acumular de maneira inquietante. O primeiro sinal foi o som. No início, pensei que fosse o som das tubulações, mas logo percebi que vinha da direção da sala da caldeira. Um estalo, seguido de um leve chiado, como se algo estivesse se movendo dentro dela. A princípio, atribuí isso ao velho sistema de aquecimento, mas algo me dizia que era mais do que isso. Além disso, uma sensação de frio inexplicável passou a se espalhar pelos corredores. Mesmo em noites de inverno amenas, os ventos não conseguiam penetrar na casa e, ainda assim, alguns pontos permaneciam gelados. O frio parecia concentrar-se em torno da porta da caldeira, um lugar onde nunca quis estar. Os moradores começaram a agir de forma mais estranha também. Alguns, como o Sr. Bauman, murmuravam palavras desconexas sobre olhares nas sombras. Outros, no meio do corredor, ficavam olhando fixamente para a parede, como se vissem algo que ninguém mais via. Seus olhos, vazios e perdidos, pareciam distantes de qualquer realidade conhecida. Foi então que encontrei a porta trancada na sala da caldeira. Nunca antes havia reparado nela, mas estava ali, escondida atrás de uma pilha de velhas caixas. Fui até ela e tentei abrir, mas estava firmemente bloqueada. Perguntei a um dos enfermeiros mais antigos sobre aquilo, e ele apenas sussurrou: "Muitos dos que tentaram ir lá nunca voltaram. Não se aproxime." O medo em seus olhos me fez compreender que aquilo era mais do que simples superstição. Era uma noite fria de inverno, em 1977, quando fui chamado para um problema técnico. A calefação do asilo falhou, e como responsável pela manutenção, não pude evitar descer até a sala da caldeira. O asilo estava silencioso, quase desabitado. Os poucos moradores ainda acordados estavam nos seus quartos, e os corredores pareciam absorver o som dos meus passos. A casa, que geralmente emanava uma calma desconfortante, parecia agora abafada, como se estivesse esperando algo. Cheguei à sala da caldeira e percebi imediatamente que algo estava errado. O lugar, sempre abafado e úmido, estava estranho naquela noite. As engrenagens do sistema estavam em movimento, mas sem razão aparente. As válvulas estavam abertas de uma maneira que nunca vi antes, como se alguém tivesse mexido nelas recentemente. Um som pulsante, quase como um sussurro, emanava da caldeira. Não era o típico chiado do calor, mas algo mais profundo, mais vivo. O ar estava pesado. À medida que me aproximava da caldeira, senti uma pressão crescente no peito, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para dentro do aparelho. Então aconteceu. Uma figura surgiu diante de mim, saindo lentamente da caldeira, sua forma indistinta, mas claramente humana. Ela parecia se arrastar para fora, como se fosse feita de vapor e sombra. O coração me disparou.
Não conseguia compreender o que via. A figura estava envolta em uma neblina espessa, suas feições irreconhecíveis, mas a sensação de presença era inconfundível. Fiquei paralisado. Algo terrível acontecera ali, naquele lugar, algo que desafiava qualquer explicação lógica. Eu estava diante de algo que não deveria existir, e naquele instante soube que nunca mais seria o mesmo. Aquela noite na caldeira me perseguiu por semanas. Eu acordava suado, os ecos da figura estranha ainda ressoando na minha mente, sua presença assombrando meus pensamentos. Não conseguia entender o que acontecera ali. À medida que os dias passavam, comecei a perder o controle da realidade. As sombras nos corredores pareciam se mover sozinhas, e a sensação de que havia algo mais, algo observando, crescia a cada momento. Até os sons mais comuns, como o estalar da madeira ou o sussurrar do vento nas frestas, me deixavam tenso, como se houvesse um significado oculto em cada barulho. À noite, os pesadelos eram constantes. Eu me via na caldeira novamente, mas sempre mais profundo, mais perdido. A figura sem forma surgia repetidamente, arrastando-se por entre as sombras, sempre mais próxima, como se quisesse me engolir. Eu acordava, ofegante, tentando entender se estava acordado ou preso em algum pesadelo sem fim. Foi quando encontrei o Sr. Bauman novamente. Ele estava mais frágil, mas seus olhos tinham uma clareza que me assustou. "A sombra está desperta, Hans", disse ele com uma voz que tremia, mas tinha um peso incomum. "Se você não enfrentá-la, vai ser tarde demais. Ela já tomou conta da casa." Essa frase me atormentou. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a investigar os registros antigos do asilo. O que encontrei me fez gelar. Mortes inexplicáveis, desaparecimentos, todos eles vinculados à sala da caldeira. Aquela figura, aquela sombra, não era um delírio, era real. E estava esperando. A busca por respostas me levou a uma sala de arquivos escura, escondida nos fundos do asilo, onde os documentos antigos estavam guardados em prateleiras de madeira enfumaçadas pelo tempo. As primeiras folhas que examinei não faziam sentido, mas conforme vasculhava mais, um padrão começou a emergir. Eichenwald Heilanstalt não era sempre o asilo tranquilo que eu conhecera. Anteriormente, em 1910, era um laboratório experimental para tratamentos psiquiátricos. Um lugar onde os limites da ciência e da ética eram ignorados. Entre os registros, encontrei um relato perturbador. Em um inverno de 1910, um grupo de pacientes foi levado para a sala da caldeira sob o pretexto de um tratamento novo e revolucionário. Diziam que os médicos buscavam curar doenças mentais usando um tratamento de purificação. O método era simples, mas horrível. O uso de gases tóxicos liberados pela caldeira. Os pacientes, supostamente, seriam expostos ao vapor até que seus corpos e mentes fossem purificados. Porém, após aquele dia, todos desapareceram. Não havia registros posteriores, nem explicações. O incidente foi apagado da história do asilo. À medida que lia, um nó se formava em minha garganta. A figura que eu vira na caldeira, aquele ser distorcido e nebuloso, agora fazia sentido. Era uma alma perdida, um remanescente daqueles pacientes que nunca saíram da sala da caldeira. O mal que assombrava o asilo tinha raízes mais profundas do que eu imaginava, e ele estava começando a me consumir. Com a verdade sobre a caldeira agora clara em minha mente, eu sabia que precisava enfrentá-la,
ou então viveria assombrado pela sombra para sempre. As palavras do Sr. Bauman ecoavam em meus pensamentos. Ela está esperando. Então, em uma noite silenciosa, decidi descer novamente até a sala da caldeira. Dessa vez, não fui movido pelo medo, mas pela necessidade de respostas. O que fosse, eu precisava encarar. Ao descer para o porão, uma densa neblina parecia envolver os degraus. O ambiente estava mais pesado do que nunca. Quando pisei no chão frio da sala da caldeira, o ar estava carregado, vibrando com uma energia inquietante. Eu podia sentir a presença da sombra, como se ela me observasse de todas as direções, esperando o momento de se revelar. Tentei chamar por ela, perguntar o que queria de mim, mas não houve resposta. Apenas o som abafado e contínuo da caldeira, agora mais intenso, como se estivesse pulsando, como se tivesse vida própria. A sombra se movia ao meu redor, evitando minhas perguntas, como se alimentasse do meu desespero. A sala começou a se distorcer. As paredes pareciam ondular e a temperatura caiu abruptamente. Eu estava perdido em um pesadelo sem fim. Foi então que, entre os estranhos ruídos, encontrei algo. Um mecanismo antigo escondido nas sombras da caldeira. Era uma armadilha, uma estrutura de contenção feita para aprisionar as almas dos que pereceram ali. O mal que eu enfrentava não era um simples espectro, mas uma entidade nascida de dor e crueldade, e estava sedenta por mais. Com o mecanismo de contenção à minha frente, minha mente entrou em colapso. Eu sabia o que precisava fazer. As almas aprisionadas, os gritos que ressoavam em minha cabeça, tudo indicava que destruir a caldeira poderia acabar com a maldição de Eichenwald Heilanstalt. Mas à medida que toquei no velho metal enferrujado, algo começou a mudar. A sala tremeu, as sombras se tornaram mais densas, e eu senti uma força ainda mais poderosa começando a se soltar. Em um momento de pânico, tentei retirar minhas mãos, mas era tarde demais. O feitiço, o poder que eu buscava destruir, se liberou com uma intensidade avassaladora. A caldeira rugiu como uma fera acordando de um sono profundo, e o ar ficou denso, carregado com uma energia sombria e venenosa. Eu senti os olhos das almas perdidas sobre mim, mas agora havia algo mais antigo, mais maligno. Entendi, tarde demais, que a caldeira não era apenas um recipiente para as almas. Ela era o ponto de contenção, o selo que impedia o verdadeiro mal de se espalhar. Ao tentar libertá-las, eu havia aberto a porta para algo muito mais sombrio. Em um último lampejo de clareza, percebi que minha tentativa de salvar os outros só me condenara. O asilo nunca poderia ser destruído, assim como a caldeira nunca poderia ser apagada. Ela estava sempre lá, esperando. E agora, eu também fazia parte da sua história, preso entre as paredes de Eichenwald, sem saída, sem descanso.